Olá, alunos e alunas do 7º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. E essa semana a gente vai abordar então a semana 2 do PET 3. Portanto, você seja bem-vindo, você seja bem-vinda à nossa videoaula desta semana. Semana 2, PET 3, 7º ano do ensino fundamental. Tema: escravização e formas de resistência na América Portuguesa. Nesta semana, você irá aprender sobre a escravização na América Portuguesa e as suas formas de resistência. Você deverá ser capaz de identificar essas formas de resistência e analisar a forma como os escravos eram tratados aqui no nosso Brasil. Vamos lá então. O trabalho escravo no Brasil foi a principal mão de obra utilizada durante o período colonial e também durante o período imperial brasileiro. Esse modelo de trabalho foi responsável por um comércio e uso forçado de pessoas para trabalhos penosos e gerou um grande problema no Brasil que até hoje afeta a vida de milhares de brasileiros: o racismo, pois os escravizados eram capturados na África e trazidos para o Brasil pelos chamados comerciantes de escravos, ou seja, os traficantes de escravos. A colonização do Brasil se inicia quando as nações europeias estão buscando acumular riquezas e defendem que qualquer produto poderia ser comercializado, o que incluía aí pessoas. Além do Brasil, os portugueses também colonizam parte do litoral africano e utilizam suas posses para fazer trocas comerciais. Essas trocas ocorriam da seguinte maneira: aqui no Brasil já era produzido o tabaco e o aguardente, a cachaça, que eram levados para a África e trocados por pessoas. A prática da escravidão era comum em diversos povos desde a antiguidade, e na África não era diferente. O comércio de escravizados no continente era algo real. Entretanto, há uma grande diferença entre a escravização feita pelos povos africanos e pelos povos europeus. É que para as nações europeias, os cativos eram apenas mercadorias e acabavam sendo tratados como uma coisa, enquanto os povos africanos respeitavam os indivíduos como pessoas. De fato, a escravidão nessas regiões não era somente o destino dos prisioneiros de guerra, como também dos endividados, dos criminosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Tais cativos, por sua vez, eram integrados ao grupo familiar senhorial, em condições subordinadas, e ao cabo de uma ou de algumas gerações passavam a condição de livres. Assim, um homem podia ampliar o número de esposas e, consequentemente, de trabalhadoras agrícolas, via a compra de escravas. O filho nascido dessa união perdia a condição de cativo e era considerado próprio da linhagem paterna. Todo o processo de escravização era penoso e humilhante. As pessoas eram capturadas, levadas a portos e embarcadas, onde eram trocadas por produtos supérfluos, como aguardente e fumo. Antes de entrarem nos navios, passavam por um ritual, que davam voltas numa árvore, a chamada Árvore do Esquecimento, para simbolizar que toda a sua vida anterior tinha ficado para trás. Aqui nesse mapa a gente pode ver o chamado comércio triangular. Quando a gente fala de comércio triangular, envolvemos aí 3 polos, né? Brasil, aqui, a África e a Europa, no caso nosso aqui, Portugal, ok? Então vamos ver o que? Do Brasil para a África, escravos, né? Brasil para a África, escravos
vinham da África para o Brasil, melhor dizendo. Do Brasil para a África ia fumo e aguardente. Do Brasil para Portugal, produtos tropicais. E de Portugal para o Brasil, manufaturas. E Portugal-África. Da África, Portugal levava o marfim e mandava manufaturas, produtos manufaturados para o continente africano. Então, portanto, essa relação comercial entre Brasil, África e Portugal, a metrópole, era chamado de comércio triangular. Vamos falar então, a primeira questão a ser abordada dentro desse processo será agora dos navios negreiros, também chamados de tumbeiros, já que muitos morriam na viagem. Tumba, morte. Os escravos eram amontoados nos porões sujos, féticos e escuros dos navios, e lá ficavam acorrentados até chegarem ao Brasil, numa viagem que durava cerca de 2 meses. Essas pessoas eram castigadas, recebiam uma alimentação mínima e ruim para sobreviverem. Sofriam com doenças causadas pela má higiene, acúmulos de fezes, urina, sangue, tudo isso acumulando ali nos porões dos chamados navios negreiros. Portanto, era muito alto o índice de escravos que morriam durante essa travessia da África até o Brasil. Alguns autores falam em 20%, né, de cada 800 negros, 200 morriam nessa travessia. Aqui representações, gravuras representativas dos navios negreiros. Repare que eles vinham todos amontoados, né? Aqui todos amontoados. Aqui embaixo também uma representação, ok? Aqui como seria o navio de transporte. E aqui uma imagem clássica aí da representação desse sufoco, né, que era esse transporte. Mulheres junto de homens, todos acorrentados ali, fazendo as suas necessidades nos porões dos navios. Era terrível. Banzo. O que era o banzo? Banzo é uma das doenças mais sombrias de todas, chamada de banzo, que poderia ser traduzido por uma tristeza profunda, uma espécie de depressão que acometia os africanos amontoados nos navios e que os deixava apáticos, levando à sua morte. Era o primeiro ato de resistência contra a escravidão. Portanto, aí o banzo, semelhante a uma depressão profunda, acometia muito dos escravos que eram retirados da sua pátria, né, do seu solo, da sua mãe África, e forçados a vir trabalharem aqui no Brasil. Chegando ao Brasil, essas pessoas eram colocadas em depósitos para poder se alimentar e recuperar por alguns dias dessa extensa e cruel viagem. Então, o negro vinha acorrentado em condições terríveis nos porões dos navios. Chegando aqui no Brasil, eles eram levados para uns lugares onde ele recebia aquela alimentação forte para ficarem gordos, para, portanto, aí, pegar a sua forma e serem vendidos. Após esse descanso, entre aspas, eles eram preparados para serem vendidos nos leilões. Homens fortes e altos eram comprados para trabalhar na lavoura. Mulheres eram compradas para trabalhos domésticos. Crianças e homens pequenos eram comprados para trabalhar nas minas ou em lugares pequenos. Portanto, lembrando aí que havia também uma diferença de preço, sendo os homens mais fortes e altos os mais caros. Aqui representações também de lugares onde eles ficavam até serem vendidos, né? Repare que aqui já é um local de comércio. Aqui também eles comercializando e um senhor embarcando os escravos que ele havia acabado de comprar. E aqui mostrando o chicote, né? A chibata,
usada aí para reprimir qualquer manifestação dos negros. Formas de resistência. Apesar da distância da terra e do contato com diversas pessoas com origens diferentes, línguas e costumes totalmente diferentes, os escravizados conseguiram se organizar e realizar diversas formas de resistência. Uma das formas de resistência eram os chamados quilombos. O que eram os quilombos? Uma das formas de resistência era a fuga para os quilombos, que eram comunidades locais, criadas por aqueles que conseguiam escapar dos senhores de escravo. O quilombo mais famoso foi o de Palmares, que tinha como um dos líderes aí Zumbi e sua mulher Dandara. Essa resistência foi tão grande que até hoje seus nomes são lembrados e exaltados como símbolo da luta antirracista no Brasil e adotado pelos movimentos negros em nosso país. Portanto, aí está o mais famoso de todos os quilombos, o quilombo de Palmares. Aqui representação do que seria a imagem de Zumbi e também Dandara. E desse lado de cá, como seria o quilombo de Palmares. Vale notar que aqui eles representavam seu modo de vida na África, com o local principal, né, de convivência comunitária e as várias casas pequenas aqui, as casinhas, né, feitas de palha e barro, né, pau a pique, onde eles moravam. A capoeira. Entretanto, havia outras formas de resistência, como por exemplo a capoeira, uma mistura de dança, luta e jogo, que era praticado pelos escravizados e se inspiravam em práticas africanas. Essas lutas eram feitas em terrenos com grama baixa, chamadas de capoeira, daí o nome. Portanto, a capoeira, essa mistura de dança, luta e jogo, tem esse nome por causa do matinho, aquele matinho bem rasinho, ralo, chamado de capoeira. Ela servia como diversão, como disputa, como forma de proteção e também para mostrar o orgulho da cultura africana, já que era acompanhada por instrumentos como o atabaque e o berimbau. Também como resistência cultural eram feitos sambas de roda, que uniam as pessoas para dançar a fim de relaxar durante um dia árduo de trabalho. Aquela famosa roda do samba também aos finais de tarde aí, após um dia muito cansativo de trabalho de um escravo aqui no nosso Brasil. Aqui a representação do que seria a capoeira, né? Batuque, né? E aí uma representação do artista Debré do que seria a nossa capoeira. Candomblé e o sincretismo religioso. Do ponto de vista religioso, também havia uma resistência. Com receio das religiões de matriz africana, como o candomblé, os portugueses proibiram qualquer expressão religiosa no Brasil, exceto o catolicismo. Era uma maneira de manter o controle sobre as crenças de todos, já que os escravizados eram rebatizados com nomes cristãos e deveriam seguir o cristianismo. Então o negro vinha da África, lá ele tinha seu próprio nome, realmente relacionado à etnia do qual ele pertencia. Chegando aqui no Brasil, ao ser vendido, a primeira coisa que o seu senhor de escravo fazia é dar para ele um nome cristão, geralmente relacionado a nomes bíblicos. Entretanto, para seguir com sua fé, os africanos no Brasil misturavam o candomblé com o catolicismo, algo que passa a se chamar então sincretismo religioso. Então o que a gente pode entender como sincretismo religioso? Essa mistura do candomblé com o catolicismo, né? Essa matriz africana com o catolicismo praticado pelos portugueses, que nós vamos chamar então de sincretismo religioso.
eles batizaram seus orixás, deuses da cultura Iorubá, com o nome de santos católicos. Assim, quando queriam orar para Ogum, Deus guerreiro, rezavam para São Jorge. Quando queriam orar para Iaçã, deusa dos ventos e das tempestades, rezavam para Santa Bárbara. Quando queriam orar para Iemanjá, deusa dos mares, rezavam para Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora da Glória. Dessa mistura entre as religiões, originou-se uma nova religião, a Umbanda. Então vamos pensar o seguinte: como eles eram proibidos de realizarem os seus cultos de matrizes africanas, eles adaptavam, né, relacionando aí os deuses e seus orixás, né, de cultura iorubá, com o catolicismo. E aí passavam a praticar aí o que a gente pode se chamar aí de sincretismo religioso. Aqui nas imagens nós temos São Jorge e Ogum. São Jorge, famoso aí quadro de São Jorge matando o dragão, ao lado Ogum, representação de Ogum, e de Iemanjá, representação aí de Nossa Senhora da Conceição ou da Glória. Portanto, está aí. Podemos perceber que a escravidão no Brasil foi algo extremamente danoso e cruel. Mas aqueles que foram escravizados e seus descendentes conquistaram várias formas de resistir a esse domínio, levando sua cultura, mesmo que as escondidas, onde quer que estejam, e ainda hoje a exaltação da cultura africana é uma forma de resistência contra os padrões impostos pela mídia e pelas elites. Portanto, está aí até hoje, né? A resistência pode ser vista aí. Infelizmente, né, a gente vê aí ainda muito preconceito e racismo no nosso Brasil com relação às manifestações de matrizes africanas. Portanto, assim a gente fecha então a nossa semana 2 do PET 3/2021, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho que você recebe sempre notificações de novas postagens. É importante que você se inscreva no canal para que a gente possa continuar aí fazendo novas videoaulas para vocês. Muito obrigado a você que esteve comigo até agora. E daqui a pouquinho eu retorno com a semana 3 do PET 3/2021 para alunos e alunas do 7º ano do ensino fundamental. É só um tempinho, tá ok? Muito obrigado.